Bom dia a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais esse encontro do curso Desobediência Eclesial. Quando? Esse é um encontro interativo, né? Vocês podem interagir com a gente enviando suas perguntas, né? Sim, bom dia. Estamos esperando, aguardando as participações de vocês, tá bom? Boa aula a todos. Legal. Beijos. Legal. Então é assim, eu vou falando, né, propondo o nosso tema de hoje e vocês, na medida em que forem tendo suas dúvidas, perguntas, questionamentos, discordâncias, né, coloque ali nas participações, nos posts, né, que a Irene vai passando para mim e a gente vai comentando ao longo da nossa reflexão. O tema do nosso encontro hoje poderia ser igreja, carisma e poder. Eu acho que se você é da igreja, se você tem acompanhado os últimos acontecimentos, você conhece esse tema, né? Tema de um livro clássico, famoso, se não me engano, lá dos anos 70, 80, do Frei Leonardo Boff, né? Um frei que ousou questionar a hierarquia, como ele fala, né? A hierarquia da igreja, né? Tentando resgatar nela o seu sentido carismático, ou seja, a sua natureza cristocêntrica, né? A sua natureza eclesial, original, né? Bom, de tempos em tempos a igreja é obrigada a fazer essa autocrítica, então é isso que nós estamos fazendo agora, né? Nós não podemos negar que temos uma carga gigantesca de história na nossa memória eclesial, né? Nós não podemos fingir que somos todos membros da igreja primitiva, a igreja de Jesus, a igreja de Pedro, Tiago, João, os apóstolos e os seus sucessores diretos, né? Nós temos uma carga gigantesca de história, né? A história da igreja tem que ser contada em diversos volumes, e mesmo assim destacando apenas eventos principais. Então, é evidente que nós temos uma tradição consolidada. E tudo que eu vou falar aqui hoje, espero que sirva de subsídio, né, para nós fazermos esta autocrítica, né, sempre possível, sempre cabível e até mesmo sempre necessário. A intenção, quando eu menciono aqui a igreja primitiva, a intenção não é de forma alguma reproduzir agora, no século XXI, aqui no Brasil, a igreja primitiva, né? Isso nem é possível, não é possível voltar à história, não é possível pular a história, não é possível ignorar a história. Porém, nós temos que pensar que temos uma missão dada por Jesus Cristo, para quem acredita em Jesus Cristo, para quem acredita no Evangelho, nós temos uma missão, uma comissão dada por Jesus Cristo, cuja intenção original era perdurar no tempo e no espaço. Então nós fazemos parte dessa obra, digamos assim, de Jesus Cristo, dessa missão, dessa continuidade de Jesus Cristo, né? Nós não inventamos a igreja, nós a herdamos, né? Agora, toda geração, cada geração, inclusive a nossa, deve fazer de modo muito saudável, muito honesto, muito transparente esta autocrítica, né? Visando o quê? Visando organizar-se da forma mais eficaz, mais eficiente para a realização da missão que é a mesma, é a missão de Jesus Cristo, né? Bom, esse é um breve pontapé inicial para nós retomarmos o assunto, né? Eu tenho falado nesses últimos encontros nossos sobre o Cristo servo, o servo de Deus, que Jesus Cristo assume e delega à igreja.
Então, no nosso último encontro, eu falei e demonstrei alguns textos, que você pode depois encontrar outros, mas nenhum dos textos disponíveis nas Escrituras contradiz isso que eu estou colocando, que é os textos em que Jesus concede autoridade à igreja. Então nós temos que verificar o seguinte: se nós existimos para Jesus Cristo, se Jesus Cristo é de fato o fundamento, se nós podemos reivindicar a nossa relação com Jesus Cristo como uma relação de origem e de continuidade, então nós temos que nos basear na autoridade que ele nos conferiu. A única autoridade que Jesus nos deu, a autoridade legítima que nós podemos reivindicar para justificar nossa relação com Jesus Cristo, é a autoridade de servir. Quando eu digo servir, eu estou consciente de que nós da igreja, ao longo dos séculos e dos milênios, né, podemos assumir essa linguagem de servir, porém dispostos, né, numa estrutura hierárquica. Então nós podemos fazer um jogo de palavras, né, e ao mesmo tempo em que preservamos uma estrutura, ou seja, uma organização interna que não é compatível com a servitude, né? A servitude não combina com hierarquia. A servitude não combina com governo. A servitude não combina com pirâmide, né? Em que o poder é concentrado no topo, né? E disperso ou tirado, privado daqueles que estão abaixo. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: se nós de fato entendemos que a autoridade que Jesus nos deu é o serviço, então nós temos que nos organizar de modo compatível, de modo coerente com esta autoridade. Isso vale dizer que qualquer outro exercício de autoridade que não seja a servitude é espúrio. Quando eu digo espúrio, estou querendo dizer é estranho à igreja, né? É uma contaminação do meio em que ela vive, em que ela se coloca. Como esse processo de assimilação é sempre possível, né? Nós não somos uma ilha, nós não somos um sistema fechado, né? Nós nos relacionamos com Deus pela fé, nós nos relacionamos internamente com aqueles que compõem a igreja, mas nós também nos relacionamos de modo inevitável com a sociedade. Nós, cidadãos da igreja, membros da igreja, somos formados nessa sociedade que nos circunda, né? Mesmo porque nossa relação, nossa missão se refere a esse mundo que aí está, então é inevitável que nós nos contaminemos. E quando eu digo contaminar, não estou falando no sentido negativo, não, é no sentido de influência mesmo, né? Que nós sejamos influenciados por esse mundo que está aí. O que nós podemos concluir desse papo inicial? Há uma autoridade, é chocante, né? Mas é isso. Há uma autoridade legítima de Jesus Cristo concedida à igreja. A autoridade de servir. Qualquer outra autoridade é estranha à igreja e é passível de crítica, passível de recusa, passível de denúncia e de desobediência. Não importam nossos argumentos, não importam as justificativas que nós queiramos dar para fazermos diferente daquilo que Jesus estabeleceu. Se nós reivindicarmos outro tipo de autoridade para a igreja, então nós já não somos mais a igreja de Jesus Cristo. Ou pelo menos nós não podemos reivindicar Jesus Cristo como nosso fundador,
como nossa origem, nosso fundamento, nem como nosso Senhor. Bom, é claro que a igreja ao longo do tempo, então, vai procurando as melhores formas de se organizar, né? É legítimo, né? Mesmo porque Jesus não estabeleceu uma estrutura, digamos, oficial. Por mais que as igrejas queiram reivindicar esta estrutura oficial, como se Jesus Cristo tivesse delegado autoridade para esse sistema que está aí, né? Todas as nossas igrejas reivindicam uma autorização legítima para funcionar como funcionam. Todas elas pretendem arrogar para si não apenas a autoridade para fazer o que fazem, mas também a legitimidade para se organizarem como se organizam. Elas acham que o fundamento delas está no céu, né? Não importam esses argumentos, não importam as justificativas históricas, nós podemos, de modo autêntico e legítimo, fazer a crítica desse modelo e verificar se ele tem fundamento no modelo de Jesus Cristo e se ele é a melhor forma para cumprir a missão de Jesus Cristo. De cara, eu já digo que se a missão de Jesus Cristo, eu comecei falando sobre a missão, se a missão de Jesus Cristo, que é a razão de ser da igreja, lembra que a igreja é aquela que dá continuidade ao trabalho do servo? Se a razão de ser da igreja é este ministério de Jesus Cristo, nós só podemos cumpri-lo imitando Jesus Cristo, concordam? Porque nós iríamos reivindicar, com que razão nós iríamos colocar de lado o modelo de Jesus Cristo e adotarmos outro para darmos continuidade àquilo que ele começou, né? Aquilo que ele inovou na história, que é o reino de Deus, que é o novo reino, o novo espaço, a nova presença, a nova mente, as novas relações, né? Como a gente pode assumir outro sistema e ao mesmo tempo afirmar que estamos dando continuidade a Jesus Cristo ou ao trabalho de Jesus Cristo, né? Então, irmãos, não há outra forma, né? Então, com base na missão, nós podemos identificar a instituição. Então, é com base nisso que eu quero falar hoje com vocês, demonstrar como a partir de Jesus Cristo e a partir da concessão de poder para servir, nós podemos nos organizar. E podemos também criticar com pleno direito o modelo como a igreja se organizou ao longo da história e se organiza. Bom, quando a gente pensa na igreja, a igreja, depois que Jesus Cristo foi para o céu, como nós cremos, como está relatado no início de Atos, né? Veio do Pai, voltou para o Pai. A igreja dos homens e das mulheres, a igreja dos apóstolos e seus sucessores, nós podemos fazer uma pergunta no seguinte sentido. Considerando que Jesus Cristo não estabeleceu um modo oficial, considerando que Jesus Cristo não estabeleceu um modelo de governo, considerando que Jesus Cristo não estabeleceu uma junta governativa para a igreja, como ela poderia se organizar? Qual é o modelo certo, então, para se organizar? Essa pergunta, por enquanto, não podemos responder. Nós temos que primeiro partir daquilo que é concreto, daquilo que é claro. O que é claro? O que é claro é a missão que ele nos confiou. Considerando que essa missão é de longo prazo e de longo alcance, é natural que a igreja, tão logo tenha se visto só, né, não órfã, porém sem a presença física de Jesus Cristo,
tenha se perguntado de que maneira ela deveria se organizar para dar cumprimento à missão. Quando eu digo que a missão é de longo prazo, eu estou pensando ali em Mateus 28, o texto chamado Grande Comissão, né, em que Jesus Cristo fala: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra, ide portanto. Então ele reivindica a autoridade exemplar das suas ações, das suas palavras, né? E ele também concede esta convocação, esta missão aos seus seguidores. Ide, portanto, fazer isto, isto, isto e aquilo. E eu estou com vocês até o fim. Quando ele fala até o fim, ele está lançando na mente dos discípulos uma expectativa de tempo. Né? Significa dizer que a missão que Jesus confiou aos seus seguidores não se cumpriria apenas no tempo imediato, ou seja, ela tem uma projeção no tempo, concordam? Quando ele fala assim: e eu estarei com vocês, logicamente, nesta missão, nesta tarefa, eu estou junto com vocês até o fim dos tempos. Ele está dando a entender a qualquer um que ouça, ou até a mim e a você que lê o texto, que aquela comissão, aquela tarefa dada aos seus discípulos é de longa duração. O fato de ser de longa duração pressupõe uma institucionalização. Né? A missão que Jesus Cristo deu à igreja também é de longo alcance. E aqui eu estou pensando em outro texto da comissão, por exemplo, Atos 1:8, ou poderia citar também outros textos em que ele fala: vocês serão minhas testemunhas tanto aqui em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Deixou em aberto o espaço geográfico. Né? Isso gera uma expectativa de dispersão, né? Da doutrina de Jesus Cristo. Ou seja, ele deixa claro que a sua doutrina não era uma doutrina de natureza étnica, nem local, mas que ela alcançaria a humanidade. Né? Estes dois aspectos de expansão no tempo e expansão no espaço justifica a preocupação e a decisão da igreja em se auto-organizar. E esta auto-organização nós podemos dar o nome de instituição. Aí você poderia pensar: caramba, então você falou tudo isso, mas agora você vai dizer que nós temos que ser uma instituição. Quando eu digo instituição, eu não estou pensando talvez nessas figuras que sobem à nossa mente, à sua mente. Né? Eu não estou pensando prédios, diretorias, organogramas, estatutos, leis, códigos, concílios, hierarquia. Eu não estou pensando nisso. Num sentido mais básico, a única coisa que eu estou querendo dizer até agora é: temos uma missão. A missão é uma continuidade do trabalho de Jesus Cristo. E esta missão se propaga no tempo e no espaço, ou seja, é até o fim dos tempos, portanto não tem fim, e é até os confins da terra, portanto também não tem fim. Isso demanda tempo e demanda trabalho, e um trabalho continuado. Esta é a definição mais básica de instituição. Então veja, é normal e é aceitável e mesmo necessário que aquele primeiro grupo de cristãos tenha pensado e tenha instituído uma forma de se organizar. Todos nós, eu e vocês, todos nós, temos o direito de nos organizar sem pedir licença para ninguém, sem nos ligarmos a nenhuma instituição, a não ser as obrigações legais, etc., etc., justas. Nós temos o direito de nos auto-organizar da melhor forma que nos parecer para dar continuidade ao trabalho
de Jesus Cristo. Percebam como esta primeira afirmação confronta diretamente as nossas instituições. Essas instituições pesadas que nós conhecemos, arcaicas, rígidas, hierarquizadas, punitivas, excludentes, têm direito a Jesus Cristo? Tem, desde que respondam esta pergunta. Elas estão dando continuidade ao trabalho de Jesus Cristo? Elas estão exercendo a autoridade, a única autoridade que Jesus Cristo deu, que é servir? Claro, se você perguntar para mim, se você perguntar para qualquer pessoa, talvez a resposta seja sim. Se nós analisarmos mais detidamente esse assunto, provavelmente nós iremos dizer, não, talvez, né? E aí entrariam então as justificativas, né? Então todas as igrejas, eu falei isso agora há pouco, todas as igrejas pretendem fundamentar, reivindicar seu direito de existir, de fazer o que faz, né? Do modo como faz, em Jesus Cristo. Eu estou mostrando outro ponto de partida. Só há uma única autoridade dada por Jesus Cristo. A autoridade de servir. Eu sei, parece um contrassenso, mas é a única que ele exerceu e é a única que ele nos concedeu. E com respeito então à institucionalização, ao governo, ao organograma, à hierarquia, nós temos apenas a missão de Jesus, a missão, que é uma missão que ainda está em curso, para julgar as nossas instituições concretas, né? Se elas exercem a autoridade de Jesus Cristo, como Jesus Cristo, obviamente, né? Não pode ser outra. Tem que ser a de Jesus Cristo, e se a forma como se organizam corresponde da forma mais eficiente. Se nós poderíamos hoje prestar contas diante de Cristo, que a forma como nós nos organizamos é a que melhor reflete o seu ministério, o seu modo de agir, o seu modus operandi. A pergunta é grave, né? Pode ser que de início a gente diga, claro, nós somos fundados por Jesus Cristo, né? Mas isso não passa de uma mera informação. Se nós nos permitirmos esse julgamento, nós seremos obrigados a nos criticar, né? A nos constranger. Então vamos nos permitir esse tipo de pergunta, né? Bom, a Igreja do Novo Testamento nos mostra como ela se organizou, né? E também nos mostra que esse serviço de Jesus Cristo, isso que eu estou chamando de serviço de Jesus Cristo, tem um aspecto genérico eu quero dizer todo inclusivo, né? E tem um aspecto específico. Opa, lá vem você, calma, né? Vamos devagar aqui com a igreja. Com respeito ao aspecto genérico, a Igreja de Jesus Cristo apresenta um aspecto completamente revolucionário e inovador. Ao contrário de tudo que existia, preste bem atenção, ao contrário de tudo que existia na sociedade, quer se considere os impérios todos, os povos e as religiões conhecidas na época de Jesus, na época do Novo Testamento, ao contrário de tudo que era conhecido. Portanto, não é um modelo assimilado da cultura ao redor. É um modelo
revolucionário no sentido de que rompe com os modelos e inaugura, né, algo completamente novo. A Igreja de Jesus Cristo habilita todos. Eu vou justificar esse aspecto genérico da seguinte forma. Quem concede a autoridade à Igreja é o próprio Jesus Cristo. Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. Então leia Atos 2, desliga um pouco a tua mente hierárquica, né? Tenta achar na tua mente um pensamento revolucionário, para o qual não haja perguntas sobre quem manda, quem faz, quem não sei o quê, quem obedece quem, né? E leia o relato da descida do Espírito Santo em Atos 2, 28, por ali, citando o profeta Joel, né? Quando ele diz, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E para que não reste dúvida, ele menciona aquelas categorias que normalmente não exerceriam autoridade. Ele fala dos velhos ali, que a gente poderia pensar nos anciãos, nos presbíteros, né? Mas parece que não é bem o sentido. Mas ele fala dos jovens, ele fala meninos e meninas, e para que não reste dúvida, ele fala dos escravos. Então, a Igreja de Jesus Cristo instaura uma, vamos chamar instituição, nesse sentido de que ela realiza algo que perdura, algo que agora tem que ser sustentável no tempo e no espaço, né? Essa é a minha definição para a institucionalização da Igreja. Vamos pensar que quando esta autoridade efetivamente foi dada, ela foi dada a todos. Não depende de Pedro ou de Paulo ou de quem quer que seja que tenha reivindicado para si esta autoridade ou que tenha imposto as mãos e delegado e tal. Essa é a nossa chavinha hierárquica, né? A nossa chavinha hierárquica faz com que a gente projete no Evangelho, aliás, no Novo Testamento, nas epístolas e tal, essa nossa visão institucional, né? Mas se você colocar isso de lado, você vai perceber que o livro de Atos, ao inaugurar, ao dar o pontapé inicial, digamos assim, da igreja, mostra que Jesus Cristo concedeu autoridade não para Pedro, não para os 12, não para os 70, não para os 120. Ele concedeu a sua autoridade a todos. Então esse é o aspecto genérico da igreja. Aqueles primeiros discípulos tiveram que repensar profundamente, sem poder buscar modelos nas instituições do império, sem poder buscar modelo nas religiões, incluindo aí a judaica, sem poder buscar modelos. Não dava para fazer o benchmarking, né? Não dava para copiar nada de ninguém. O que foi realizado no Pentecostes é um corte que encerra o velho e inaugura o novo, né? A gente poderia pensar aqui nos odres, né? O odre velho não poderia conter esse vinho novo de Jesus Cristo. Era necessário criar um odre novo para então receber esse vinho novo. O que é novo aqui? O novo aqui é que cada homem, cada mulher, cada jovem, rapaz e moça, cada idoso e idosa, cada criança, menino e menina, cada escravo, cada eunuco, cada um, os povos ali reunidos, pensem bem nisso, todas as nacionalidades do império ali reunidas receberam a plena autoridade, o pleno acesso a Jesus Cristo.
de modo horizontal. Os apóstolos percebem imediatamente que eles estão ali para dar continuidade ao trabalho de Jesus Cristo, e tudo que eles vão fazer no final do capítulo é em comum. Para não deixar dúvida, Pedro fala no final do sermão, ele fala assim: para vós é a promessa, para vossos filhos e para todos quantos o nosso Senhor chamar. Ou seja, este derramar do Espírito, que significa o momento concreto, o momento histórico, né, em que de fato Jesus Cristo transmite poder para a sua igreja, porque ele falou: permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, Atos 1:8. Quando isso de fato acontece, o Pentecostes não erige uma pirâmide, não erige um organograma piramidal, não erige uma sucessão apostólica em que Pedro está em cima e os outros 11, e depois os 70, depois os 120, e depois essa rede, que seria uma réplica do Império. Ora bola, seria uma réplica do Império. Tudo no mundo funcionava assim, né? Qual é o novo de Jesus Cristo? Né? Se ele fosse utilizar o modus operandi do Império para instaurar o reino de Deus. Ora, se fosse para isso, então ele poderia ter aceitado a proposta do tentador lá no deserto. Né? Você idolatra o poder, conforme está aí nos reinos do mundo, e você os recebe de mim, porque não há outro modo de instituir a hierarquia a não ser idolatrando o poder, porque toda hierarquia é a concentração de poder no topo, é a elevação de pessoas para exercer o mando. O Espírito Santo, nesse recorte que eu estou fazendo, ele é a instauração da mais radical democracia, da mais violenta contra os impérios, né? Porque ele não deixa a menor dúvida de que o poder foi dado a todos. Esse é o aspecto genérico, né? Porque a gente poderia perguntar, como aqueles homens lá no sermão de Pedro perguntaram: que faremos, varões irmãos, né? Que faremos à vista destas coisas, né? Bom, o primeiro ponto é que você está instituído. Todo que crê em Jesus Cristo, todo o que adotar o caminho de Jesus Cristo, está imediata e automaticamente instituído na autoridade e no poder de Jesus Cristo. Qual poder? Poder de servir. É o único que pode se ligar a Jesus Cristo. Se há uma sucessão apostólica, como diz a Igreja Católica, ou nós que falamos em ordenação, unção, ou sei lá que nome quer que se dê, se há algo que veio de Jesus Cristo para nós, que veio dos apóstolos para nós, é esta revolucionária novitude. Ora, se esse é o poder de Jesus Cristo, se esta é a transmissão do poder de Jesus Cristo, ele fala: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, num aspecto genérico, todos estão igualmente instituídos. Se você aceitar esse ponto, nós podemos continuar, né? Se você tiver dúvidas, refaça o argumento, né? Refaça a leitura de Atos 2, né? Para você ver como aquilo instaura a horizontalidade absoluta. Absoluta mesmo, né? Porque qualquer degrau, qualquer forma de
elevar alguém acima desta horizontalidade não tem freios a não ser chegar ao império de Satã. Não tem freio. A partir do momento que você colocar alguém acima, esta concentração de poder não vai parar até que um sozinho esteja lá em cima. E essa pirâmide vai ficando cada vez mais larga, né? Porque todos vão sendo levados para baixo. Este modelo é oposto a Jesus Cristo, é contraditório a Jesus Cristo e, para nossa infelicidade, extingue o Espírito. Porque o Espírito não instaura, nem funciona, nem respeita as hierarquias. Num aspecto específico, a gente poderia pensar naquela analogia do corpo de Cristo e pensar um pouco que todos são igualmente instituídos, autorizados, capacitados ao exercício da autoridade de Jesus, né? Porém, como um corpo, as pessoas são diferentemente habilitadas, mas essa diferença não é mais agora de quantidade de poder, né? Mas é de especificidade. Então, leia lá depois 1 Coríntios capítulo 12, né? E capítulo 13, né? Aliás, 14, recheados, né? Pelo caminho excelente que é o amor, né? Eu falei para vocês, acho que no encontro passado, que onde vigora o amor, as discussões de poder desaparecem, né? Aonde não há amor, a gente passa a ter medo um do outro e do exercício do poder das pessoas, e então nós temos que ordená-las, privá-las, submetê-las, né? Para que elas não ameacem a nossa autoridade. Mas 1 Coríntios 12 a 14, com o 13 aí no meio, explicitamente, fala de uma diversidade, né? Essa diversidade tem que ser entendida dentro desse contexto do corpo. O que é o corpo? Uma unidade em que todos têm o mesmo valor, porque é um corpo, né? Inclusive esse é o argumento do apóstolo Paulo, porém a mão não enxerga, né? O ouvido ouve, mas não fala, né? Então esta diversidade de dons, que segundo o próprio texto de 1 Coríntios 12, é de livre arbítrio do nosso Senhor, porque fala que ele dá, você achou que era o nosso livre-arbítrio, né? Não é. Lá fala que ele dispôs como lhe deu prazer, como ele quis. Foi ele que olhou para minha cara e falou, você vai fazer isso. Foi ele que olhou para sua cara e disse, eu capacitei você para isso, vem aqui e tal. Ele é que dispõe, ele é que dispõe no sentido de aqui, ali, aqui, 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 né? E o fato agora de alguém exercer a função de olho nesse corpo não o coloca acima daquele que exerce a função de joelhos, por exemplo, do joelho ou do pé, para ficar com o exemplo do apóstolo Paulo. Então, esta diversidade que o apóstolo Paulo fala, são todos apóstolos? São todos professores? São todos isso? São todo aquilo? Não. São todos profetas? Não. Tem todos o dom do conhecimento, o dom da sabedoria, etc, etc, toda aquela diversidade de dons? Não, ele diz que não. Ora, o que é que isto quer nos dizer? Será que isso quer dizer hierarquia? Será que esta diversidade é para que nós agora, possuindo o novo de Jesus Cristo, agora então fôssemos buscar no império a ordem interna para então
habilitados pelo novo, realizarmos a obra do servo. Não faz o menor sentido, né? O que essa diversidade está nos ensinando é algo muito diferente, que a gente poderia dizer tendo em mente o Éden, de novo, a narrativa do Éden. Colaboração, colaborar, cooperar. Se você percebeu, essa palavra significa laborar, laborar com, lado a lado. Operar com, lado a lado. De modo que agora, o que Jesus Cristo está fazendo com o seu povo e o que ele quer fazer, e este é o fundamento sobre o qual nós temos que nos organizar, é uma horizontalidade absoluta entre nós, uma igualdade restaurada, uma igualdade, um pleno acesso a Deus, sem mediação alguma. Porém, isso não nos torna autônomos nem independentes. Pelo contrário, isso nos obriga a olhar para o lado, para o nosso colaborador, para o nosso cooperador. E junto com ele, como um corpo, né? A Bíblia, o apóstolo vai falar como juntas e ligamentos, né? Como um corpo, né? Um está numa posição para ver, o outro para falar, o outro para isso, o outro para aquilo. E pelo amor de Deus, trata-se de uma analogia. Paulo está usando a figura do corpo, mas na realidade da igreja, ele vai tratar claramente no capítulo 14. E no capítulo 14 ele fala, quando vocês se reúnem, um faz isso, o outro faz aquilo, esse faz isso, esse faz aquilo, todos participem, todos profetizem, para que todos sejam edificados pelo serviço um do outro, né? Bom, em resumo, nessa segunda afirmação que eu estou fazendo é a seguinte: como a igreja deve se organizar? A igreja deve se organizar de acordo com o dom do Espírito. O que o dom do Espírito fez? O dom do Espírito elevou todos ao mesmo status. Eu brinco com essa figura do derramamento do Espírito. Se eu tivesse com um PowerPoint aqui, ia mostrar uma figura, mas como eu não estou, você fecha os olhos aí. Não é para orar, mas é só para imaginar. Imagina um vale, né, com montanhas e vales, lugares mais fundos, mais altos, picos de montanha, um relevo qualquer, né? Imagina que esse relevo, essa região que você imaginou aí, é inundada. Né? Onde a inundação vai primeiro? Vai lá embaixo, nos lugares mais fundos. Né? Uma vez inundado e coberto tudo, o que é mais alto? O que é mais baixo? Percebe? Desaparecem as hierarquias, desaparecem as gradações, desaparecem os degraus, porque é só por isso, eu entendo, ou especialmente por isso, que o Espírito Santo é comparado a algo que se derrama. E as categorias que ele narra ali em Atos 2:28, que está citando, se não me engano, o mesmo número, né? Joel 2:28, se não me engano, é por aí. É por esta razão que ele menciona categorias em ordem, em pirâmide social, porque ele termina falando dos escravos que estão na base da pirâmide social, né? Dizendo que o Espírito Santo inundou a todos.
gentios e judeus, homens e mulheres, velhos e jovens, meninos e meninas e tal, inunda a todos. Ora, se o Espírito Santo fez isso, e se esta é a nossa relação com ele, qual instituição nós podemos organizar para conter esta autoridade do Espírito? Qual? Uma pirâmide? Não. Uma horizontalidade. Aquilo que eu falei na lição passada. Aqueles que se colocam acima de nós. Nós, como servos de Cristo, seremos um lembrete permanente para eles de que eles são iguais, que eles estão numa posição que vai corrompê-los, numa posição que não tem freios, que a partir do momento que você o eleva a uma posição do sagrado, do ungido, de intermediário e etc., ele está a caminho de uma profunda corrupção da sua natureza humana. E aqueles que estão por diversos motivos relegados a uma posição abaixo daquela que é a justa, que é aquela que Jesus Cristo nos deu, nós usaremos nosso serviço para elevá-las. Por qual razão Jesus Cristo deu prioridade aos mais fracos? Por qual razão Jesus Cristo deu prioridade aos pobres, aos excluídos, aos doentes, aos imundos, aos pecadores? Por qual motivo? Senão para dizer que vocês agora são iguais. Vocês têm pleno acesso. Ora, quem inclui o mais baixo na pirâmide social, inclui todos os outros, né? Porém, numa nova estrutura, numa estrutura nova. Nova, quando eu digo nova, é igual o euangelion, né? Eu significa novo, mas novo não apenas no sentido, é novo, nova, tal. Não, é no sentido arrebatador, nesse sentido que é novo. Então eu falei agora desta organização, né? E ao mesmo tempo de uma infinita diversidade. Mas uma diversidade agora qualitativa, não quantitativa. Porque no aspecto quantitativo, todos têm acesso ao mesmo Espírito. Mas no sentido qualitativo, quem faz o quê? Isso também é ordenado pelo próprio Espírito, se é que nós cremos em 1 Coríntios 12, onde fala que ele deu como lhe apraz. Então, caros irmãos, irmãs e todos os ouvintes, a igreja é uma criação do Espírito de Cristo, sobre a qual repousa o Espírito de Cristo, é Ele que a ordena, Ele que a constitui, Ele que a fundamenta, Ele que a envia, Ele que a capacita. E todos nós desçamos até onde Cristo está. Qualquer hierarquia é despótica e merece e tem que receber de nós a mais radical desobediência. Qual desobediência, Eliseu? A desobediência de outro déspota? Eu estou me opondo a esta autoridade, a esta hierarquia, porque eu também quero o lugar dela? Não. Eu estou me opondo a ela para servir a Jesus Cristo. Estou me opondo a ela. Estou prestando um serviço a ela. Estou lembrando-a que a melhor forma de ela cumprir o chamado que ela recebeu de Jesus e para o qual ela foi habilitada pelo Espírito de Jesus é descer e imitar nosso Senhor. Se eu me submeter
a um sistema imperial, eu estou impedindo esta pessoa, supostamente superior, de exercer seu mandato no corpo de Cristo, estou impedindo meu próprio exercício da minha diaconia, do meu serviço, e estou ainda consolidando um modelo sobre outros que, por causa do meu exemplo, vão também achar que precisam se encaixar nesta hierarquia para então fazer ou cumprir ou funcionar, porque Deus quer que seja assim. Deus não quer que seja assim. Espero que estes argumentos tenham te convencido disso. Espero que esta brevíssima explanação nos convença do modo como a igreja pode e deve e tem que organizar-se. Veja, eu estou dizendo que Jesus Cristo não fundou uma hierarquia da qual ele é a ponta. Estou dizendo que ele não fundou esta instituição como nós a conhecemos. Estou dizendo que ele derramou sobre nós um vinho novo e nós, para recebermos este vinho novo, temos que aparar, né? Temos que colocar para receber um odre novo. Nossa própria vida e a forma como nós nos organizamos tem que refletir este modo novo. De que outra maneira nós vamos cumprir os mandamentos de reciprocidade? De que outra forma nós vamos cumprir os 20 e tantos mandamentos de reciprocidade? Perdoai-vos mutuamente, exortai-vos mutuamente, aconselhai-vos mutuamente, amai-vos uns aos outros, não mintais uns para os outros. De que outra forma nós estaremos habilitados a cumprir, a exercer, a obedecer estes mandamentos se nós não estivermos plenamente investidos da autoridade do servo, né? Claro, grande parte dos nossos problemas é que nós não queremos servir. Nós queremos o lugar do déspota, né? Então, para discernir o corpo de Cristo, primeiro tem que aceitar fazer parte do corpo de Cristo. Para fazer parte do corpo de Cristo, tem que imitar a Cristo. E Cristo revelou-se para nós como o servo de Yahvé. Bom, deixe-me apenas, eu já falei então sobre a hierarquia, né? Deixe-me apenas ver aqui o que eu ainda preciso colocar para então abrir para as perguntas. Espera aí só um pouquinho. Parará. Isso também é chamado de sacerdócio comum, né? Então tá, veja, com base nisso, foi pro ralo a divisão entre clero e leigos, a divisão entre ungido e não ungido, o carteiraço espiritual. Sabe o que é carteiraço espiritual? Sabe com quem você está falando? Né? Eu sou ungido, eu sou o seu líder. Né? Eu sou líder diário. Eu sou o seu líder. Como uma menina me contou esses dias, né? Uma irmã, uma jovem, que o pastor, ela foi contestar uma orientação política que ela estava recebendo do seu líder. E o seu líder falou, você tem que seguir a orientação do seu líder. Né? Como uma pessoa pode submeter-se a Cristo diante de um líder despótico? Dizendo, para trás de mim, Satã. Porque pensas como homem e não como Deus. Esta autoridade espúria, despótica, imperial, diabólica, eu só posso servir a Cristo resistindo-a. Né? Então percebam, toda essa divisão, toda essa lixaiada que nós ajuntamos ao longo do tempo, tem que ir para o lixo. A igreja, a instituição que está aí vai fazer isso? Não. Quem tem que fazer isso? Você. Eu. Você. Você é que tem que compreender
como diz 1 Coríntios 11, você, eu e você, eu estou falando você no singular, para dar a entender, para deixar bem claro que se trata do indivíduo. Você e eu temos que discernir o corpo de Cristo e viver como se ele existisse, porque a partir daí nós o enxergaremos. Nós o enxergaremos. Trate os seus irmãos como irmãos. Aqueles que estão acima são chamados à igualdade. Os que estão abaixo são chamados à igualdade. Por amor de Jesus Cristo, ofereça sua própria vida por eles, se for necessário, se nos tocar, oferecer nossa energia, nosso tempo, nossos bens, nossa vida por eles. Esta é a Igreja de Jesus Cristo que atravessa instituições, entra e sai de instituições, porque a horizontalidade gerada pelo Pentecostes, a horizontalidade estraçalha as nossas instituições rígidas, nossas pirâmides. O Espírito Santo, como Jesus falou, é como um vento, sopra onde quer, vai para onde quer. Não está preso em caixinha nenhuma, não está preso em estatuto nenhum, em regimento nenhum, em dogma nenhum. Né? E a única forma autêntica de pertencer a isto é depondo sua mente hierárquica, despótica, e aceitando ser aquilo que você sempre deveria ter sido, um servo igual, um cooperador, um colaborador da humanidade, né? Colocando todos lado a lado. Eu queria apenas dar uma chave de leitura aqui, porque depois eu quero ir para outro, no próximo encontro, apenas o seguinte. Alguém poderia me perguntar o seguinte, Eliseu, tal, mas olha, a Bíblia fala de hierarquia, a Bíblia fala de presbítero, bispo, etc, etc, etc. Não fala. Não fala? Fala, não fala. Eu quero propor para vocês que releiam esses textos todos. Pega aí um livro qualquer de governo da igreja, eclesiologia, pega aí um texto qualquer um, né? De qualquer igreja, da católica a tua, de porão, se já tiver, né? Qualquer manual de governo da igreja vai dizer que o Espírito Santo colocou, etc, etc. Eu vou dizer com todas as letras. Será? Eu proponho que nós estamos fazendo uma leitura natural. Quando eu digo natural é o seguinte, daqui para lá, eu só posso ler os textos com esse óculos da história. Por quê? Porque eu conheço a história da igreja. Então, somos nós, eu e vocês, que estamos lendo os textos da Bíblia como se eles fossem uma hierarquia. Por quê? Porque a única igreja que nós conhecemos é a hierárquica, é a monárquica, né? A igreja dos ungidos, dos especiais, dos ordenados, dos clérigos, dos sacerdotes, né? Essa é a única igreja que nós conhecemos. Então é natural que a gente faça uma retroprojeção, né? Ou seja, uma projeção para trás, e leiamos esses textos como se eles fossem prova daquilo que nós já entendemos sobre a igreja. Eu queria propor uma outra leitura, que hermeneuticamente está perfeitamente aceitável. É correta, de acordo com as regras da exegese e da hermenêutica. Que é, esqueça o nosso modelo, eu estou fazendo esse gesto para dizer, suspenda esse modelo, finja que você não conhece a igreja hierárquica e volte lá, tente recuperar o máximo possível da igreja do Novo Testamento. E você pode fazer a seguinte leitura. Diácono é uma palavra para servir. Não existe diácono no Novo Testamento. Existe servo. E todos são servo. Né? Você poderia falar, tá, mas tem presbítero. Não, não tem presbítero.
tem os anciãos, que naturalmente eram os líderes das primeiras comunidades. Por quê? Porque é assim que as famílias funcionavam. Não se trata de hierarquia nenhuma. A palavra para presbítero é ancião. O problema é que às vezes a Bíblia traduz e às vezes não traduz. E isso nos dá uma ideia de que o presbítero é um degrau, né, de autoridade. A Bíblia pode falar de bispo. Bispo é mais um degrau, está mais acima, mediador e tal. Não. Bispo na Bíblia apenas significa supervisor. Se a gente lembrar que as igrejas eram clandestinas, espalhadas pelas casas dos irmãos, esse episcopo, supervisor, literalmente, do grego, episcopal, episcopo, em português, bispo, significa apenas aquele contato, porque não tinha Novo Testamento, não tinha escrituras, né? Apenas o contato dos representantes de Jesus. Daí ele fala dos guias. Guias, mas eles não tinham Novo Testamento. Então eles precisavam ouvir, eles queriam ouvir o testemunho daquelas testemunhas oculares, dos testemunhas diretas. A Bíblia fala em pastor. Não fala. Procura pastor na Bíblia. Não fala. Aliás, fala. Um só. Jesus Cristo, que continua governando sua igreja. É engraçado, nós falamos de governo da igreja como se Jesus não existisse, né? Ou como se Jesus tivesse encarnado, personificado no pastor da minha igreja. De modo que a vontade do líder da igreja e a de Jesus Cristo é uma só. Ora, isso é católico, isso é monárquico, né? Isso não ia falar vigarice. É vigário. Daí, olha de onde vem a palavra vigarista, né? Vem do vicário, daquele que assume o lugar de Jesus Cristo na igreja. Eu tenho uma péssima notícia para os cristãos hierárquicos. Jesus Cristo continua governando a igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Qualquer pessoa que se elevar cabeça da igreja é déspota e está a caminho do imperialismo. É só lhe dar tempo. O tempo dirá que ele é um déspota. Só tem uma forma legítima de cumprir o mandato de Jesus Cristo. É pegar, vou falar em termos figurados, né? É pegar a bacia e abaixar-se para servir. Né? Servir. Para o servir não há limite. Viu que diferença? Como a questão do poder desaparece. E como foi falado no nosso encontro passado, o combustível para tudo isso é o amor. Então a minha palavra aqui, agora passando para as participações, é: preocupe-se com o amor. Abandone todo medo do poder. Abandone todo desejo de crescer, de dominar, de aparecer. Abandone. Faça uma kenosis, uma kenosis. Estou citando Filipenses 2,5, lembra? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Todos nós somos chamados a esse esvaziamento. Para Cristo, isso foi um ato incomparável, porque ele de fato é Deus e abriu mão dos seus poderes e privilégios. Para nós é a salvação, porque qualquer elevação do meu ser acima daquilo que eu fui chamado a ser, um colaborador, é um despotismo e é uma perversão e uma corrupção da minha natureza. Portanto, a nossa salvação, o nosso caminhar com Jesus Cristo não é outro senão o caminho do servir. Né? Aí, quem diria, né? Aí está a nossa salvação. É mentira diabólica que nós devemos subir, subir, subir para o topo, porque lá nós estamos seguros. Se eu mando e eles têm que me obedecer, então aqui, eu estou seguro. Isso é mentira diabólica. A nossa salvação,
quem poderia imaginar, está em servir. Aquele que perder sua vida, aquele que renunciar, pai, mãe, títulos, lugares, unção e outros não, etc. Essa bobajada toda, aquele que perder tudo isso por amor a Jesus Cristo, esse será salvo. Será salvo dando sua vida, assim como nosso Senhor venceu. Essa é a igreja, irmãos. Qualquer outro troço, qualquer outra coisa que se autodenomine igreja, que se auto-organize de outra forma, que exerça outro tipo de autoridade, não é a igreja de Jesus Cristo. Eu e você somos chamados à igreja de Jesus Cristo. Ah, então eu tenho que sair da minha igreja e ir para a igreja. Não, não. Faça a igreja aparecer aonde você está. Discirna. Lembra que Paulo fala isso quando a gente vai tomar a ceia? Ele fala, vocês fazem isso porque vocês não discernem o corpo. Eu tenho uma proposta para vocês. Leiam 1 Coríntios 11, lá no finalzinho, quando ele fala da instituição da ceia, etc, etc. Ele fala assim, aqueles que comem e bebem sem discernir o corpo. A gente só lê esse texto no momento da ceia, né? Se é que leem. Eu quero propor que você leia esse texto dentro desse contexto que eu estou colocando aqui agora. Eu acho que nós temos o direito de fazer isso. E desafiar a cada um de nós a discernir o corpo de Cristo. Primeiro passo, ofereça-se como servo de Cristo aonde você está. No mundo, na igreja, não importa, não interessa. Ofereça-se para servir. Tipo, o que eu faço de melhor? Como eu posso fazer melhor? Como eu posso criar com as minhas mãos esse mundo novo? Como eu posso dar concretude ao reino de Deus? Você pode fazer isso dando pão a quem tem fome, dando água a quem tem sede. Jesus falou que até um copo de água fria, dado a um pequenino, não será esquecido. Então você pode fazer isso tornando-se servo e depois agindo como se a igreja fosse serva, para que ela venha a ser aquilo que ela deve ser. Se você sair de lá, você talvez esteja apenas afirmando a sua guerra de poder. É claro que você pode sair. Eu já saí de várias. Mas continuo servindo, né? Como eu estou fazendo aqui agora, oferecendo meu tempo, meu serviço, meu conhecimento e tudo aquilo que Deus me deu para servir. Perguntas, comentários e a partir de agora vocês falam e eu fico quietinho. Vamos ver se, né? O Celso comparou uma coisa interessante, a rigidez da hierarquia com a característica da igreja de ser peregrina. Perfeito. Ele colocou a igreja piramidal minimizou a missão original de Jesus, oriunda de odres novos, para maximizar sua própria missão, perpetuar-se como instituição Exato. rígida, inflexível, que fica parada, que não se move no tempo, pois está assentada em odres velhos. É uma igreja que privilegia a estrutura de poder eclesiástico em detrimento de uma igreja peregrina, que se destina tão somente a deslocar-se continuamente no decorrer dos séculos para propagar a boa nova. Perfeito, Celso. Sem acréscimos, sem ressalvas. Perfeita a tua análise. Agora, só queria enfatizar do que você falou o seguinte. Esta é a natureza da hierarquia. A natureza da hierarquia é concentrar poder no topo, na mão de poucos, para dar as ordens para a massa toda, para a galera geral. É da natureza da hierarquia. Ela faz isso por medo da horizontalidade, né? Ela pensa que, eu estou falando ela como se ela existisse, né? Como se fosse um ente, né? Ela tem sua lógica própria. E a sua lógica própria, para usar as palavras que você falou, é imobilidade, rigidez.
e concentração de poder. Por quê? Porque é para isso que ela existe. Né? Ela não existe por outro motivo. Ela só existe para isso. Se a gente pesquisar a origem do Estado, a origem do poder, né? A origem dos impérios, ora, de onde foi que nós tiramos a ideia de que um deve governar em nosso nome? Do medo. Medo do poder do outro. Eu sei o quanto eu desejo poder e eu sei que você também deseja o mesmo poder. E o que eu desejo, você também deseja. Logo, nós vamos entrar em concorrência. E essa concorrência é mortal. Eu preciso te eliminar para que meu poder se estabeleça. Essa é a história da humanidade. Por isso esse modelo foi rejeitado por Jesus Cristo. Né? Foi rejeitado, claro, é da lógica interna da hierarquia. É da lógica interna da instituição secular, imperial e hierárquica esta lógica. A igreja se institui de modo rígido, como você falou, pesado e tal, porque ela passa a avisar sua própria subsistência. Mas a igreja nunca foi chamada para garantir sua existência. Isso não é tarefa dela. Ora, quantas igrejas já apareceram e sumiram, e elas foram derrotadas? Não, elas deram seu sangue por Jesus Cristo. Entende? Nós não fomos chamados para existir eternamente. Nós não fomos chamados para comemorar centenário, bicentenário, etc. Escambau. Né? Nós fomos chamados para cumprir a missão de Jesus Cristo. Cada um veja como constrói. Nós não fomos chamados para existir, para cuidar da nossa subsistência. Nós fomos chamados para dar a vida. Não para preservar a vida. Tá vendo? A igreja poderia ler esse texto coletivamente. A igreja poderia pensar, toda igreja que quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. Né? E toda igreja que, por amor de mim, se tornar vulnerável, fraca, enfrentar o mal, enfrentar a miséria, enfrentar a injustiça e, por amor de mim, colocar sua própria existência em risco, essa é que será preservada. Olha que bonito. Nunca tinha pensado nesses termos, né? Nesse chamado coletivo para a igreja dar sua vida. Né? Grande coisa, comemorações. Né? O que o mundo pensa dessas igrejas centenárias, milenares? Né? Mais alguma participação? Mais um do Celso. Historicamente, a igreja, como instituição pesada, acaba se reinventando para travestir-se de algo novo. Para tanto, é preciso lançar mão de parafernálias supostamente espirituais. Visão disso ou daquilo, dividir para multiplicar, liderar para expandir, cobrir espiritualmente os mais fracos, pôr o sacerdócio do lar em ação, leia-se o homem, pois a mulher parece que não exerce. A mulher é leiga. Prezar pelo ungido, etc, etc. A lista é extensa. Um fator também contribui para essa piramidização, que amedronta e põe na vala mais rasa o sentido do evangelho. A educação. Um povo ignorante é mais fácil de dominar. Exato. Meus irmãos, tudo é da igreja, né? A razão pela qual eu estudei teologia, desde o curso básico até o doutorado, e a razão pela qual eu não paro de ensinar, é a razão pela qual eu estou aqui fazendo isso sem parar, né? É por acreditar que tudo isso pertence ao povo de Deus. Né? Olha que coisa mais incrível. Né? Por exemplo, todos são mestres? Não. Mas o fato de eu ser mestre me dá uma posição hierárquica no corpo de Cristo? Não. A minha posição aqui como professor é servir, assumir a posição de garçom, né? Servir aqueles meus irmãos. Eu posso me abaixar, posso me tornar menor do que eles para servi-los, mas é para que eles cresçam na servitude. Olha como é tudo diferente, né? Então, irmãos, veja, no mundo secular, no mundo imperial, no mundo hierárquico, conhecimento é poder. Na igreja,
O conhecimento também aufere poder, porém é dado a todos. E ai daquele que o retiver. Ai daquele que o retiver. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Não queiram muitos de vocês serem mestres, porque vocês vão ter que prestar contas, mais do que os outros. Porque aquele a quem muito é dado, estou juntando com uma palavra de Jesus, né? A quem muito é dado, muito também é exigido. Né? Os dons são dados para o serviço. É lá embaixo que nós encontraremos os nossos líderes, nossos irmãos, lá embaixo. Né? Tudo é dado a todos. Tudo é dado a todos. Meus alunos, ou quem assiste aula comigo na faculdade, sabe que eu dou aula lá como aqui. Que eu não permito que se faça uma profissionalização do conhecimento teológico. Né? Tudo está à disposição de todos. Mais alguma pergunta, algum comentário? Não, uma participação minha. Ah, tá. Eu lembrei daquele, isso como o Celso falou sobre educação, que o povo ignorante é mais fácil de dominar. Eu lembrei daquele versículo que diz assim, Jesus falou para os judeus, vocês erram por não conhecerem as escrituras, nem o que elas dizem sobre mim. E nós, o povo de Deus, erra, né? E nega os próprios dons, o próprio exercício dos dons dentro do corpo de Cristo, não sabendo direito que tem por não conhecer as Escrituras. Né? De novo errando por falta de conhecimento. Né? Isso me dói bastante. Isso me dói bastante. Pensar que a Bíblia foi... Tudo que a igreja fez, assim, nesse sentido hierárquico, claro, né? Estou fazendo uma crítica da igreja, né? Mas tudo que a igreja fez nesse sentido foi por medo e por apego ao poder. Né? Tudo que nós inventamos que é espúrio, que não tem nacionalidade no reino de Deus, ou seja, não é natural do reino de Deus, é velho, né? Nesse sentido que nós estamos falando, tudo isso tem, todas estas parafernálias, né, têm suas justificativas, porém não tem sua origem em Jesus Cristo. E isso me dá bastante receio. Por isso que eu disse no início da minha exposição que todos nós podemos, a qualquer tempo, fazer esta crítica. Né? Nós não somos devedores à história da igreja, no sentido de obrigados a carregar a sua experiência. Nós podemos, a partir do nosso locus, a partir do local onde vivemos, onde existimos como cristãos, fazermos a crítica da história da igreja e entendermos onde acertou, onde errou. Pequenas concessões feitas agora vão abrir portas para erros colossais no futuro. Né? Eu estava dizendo aqui, vou retomar um pouco do meu pensamento, imaginei que alguém pudesse perguntar sobre isso. Como ninguém perguntou até agora, eu vou colocar. Esses cargos que nós identificamos no Novo Testamento foram medidas que a igreja tomou para se organizar. Esta igreja enfrentou perigos, enfrentou inimigos, enfrentou ameaças. E ela também adotou certas medidas, né? Pois vejam vocês que esses cargos, vou dizer assim, uma linguagem bem simples, bem comum, esses cargos da diaconia, do presbítero, do bispo, que a igreja reconheceu logo de começo para se organizar em função da missão, porque ela cumpriu muito bem a sua missão, ela enfrentou bem os seus desafios, né? Esta igreja, aliás, esses aparatos da igreja primitiva, já no século II, no século III, até o IV, quando chega Constantino,
essa igreja do século 100, aliás, do século 100, dos anos 100, dos anos 200, dos anos 300, né? Essa igreja foi fazendo concessões que para a igreja mais moderna, a igreja medieval, a igreja moderna, a igreja contemporânea, pode parecer normativa. Porém, essas medidas deram origem ao que nós vemos na história da igreja, né? Então, aqueles primeiros pais da igreja que falavam, obedeçam o seu bispo. O bispo é para vocês o sacerdote, o mediador entre vocês e Deus. Coitados, né? Por exemplo, Inácio de Antioquia é considerado um dos pais da hierarquia da igreja do segundo século. Escreveu essas cartas indo a caminho de Roma, onde perdeu a cabeça. Literalmente, foi morto lá, se não me engano, decapitado. Por que eles fizeram isso? Né? Eu posso pensar, puxa, Inácio era um bispo. Ele pensou, o império não vai parar de nos matar. Então, qual é o modo de a igreja enfrentar essa máquina de matar? Colocando a autoridade na mão do bispo. Não tem Bíblia, não tem Novo Testamento, não tem. O povo está se convertendo, mas o povo está fazendo um sincretismo com as suas tradições, e a igreja está enfrentando inimigos internos, heresias internas, e inimigos externos. O que eles fizeram? Deram poder ao bispo, né? Porém, é aquilo que eu falei para o Celso, né? É da natureza da hierarquia não parar a concentração de poder até o grau máximo. Aonde isso vai chegar? Ao papado medieval. Esse bispo que Inácio erige, eleva, não para. Porque as ameaças continuam, os perigos internos continuam, e isso não para, né? Então, irmãos, pequenas concessões, né? Eu digo isso agora com bastante preocupação, porque a nossa igreja brasileira, neste momento, em 2019, 2018, 2017, 2016, a igreja atualíssima está colhendo horrores, está colhendo erros crassos no seu interior. Por que isto está acontecendo? Porque a igreja está aderindo a bandeiras diabólicas, completamente contraditórias a Jesus Cristo. Por que nós cristãos estamos perplexos com essa igreja que está aí? Isso aconteceu assim, da noite para o dia? Foi um déspota lá fora que tocou a trombeta, chamando a igreja, e a igreja foi que nem um cordeirinho? Não. A igreja vem fazendo concessões há décadas, né? Ela não combateu pecados no seu interior, ela não corrigiu desvios no seu interior, ela foi treinando o povo para seguir apenas a voz do seu líder, ela deixou o seu povo aderir a ventos de doutrinas completamente estranhos, e agora, quem controla esse rebanho? Né? Quem vai dizer para esse povo aí que eles estão seguindo o déspota e não a Jesus Cristo? Né? Concessões que foram feitas lá no passado. Por isso nós devemos voltar sempre aos fundamentos. Lembra que eu falei no início? Não estamos voltando aos fundamentos para replicar a igreja primitiva, mas para imitar Jesus Cristo. E a forma como nós nos organizamos tem que se conectar a Jesus Cristo e ao Espírito de Jesus Cristo. Senão, nós somos qualquer coisa, menos a igreja de Jesus Cristo. Né? Perguntas? Sim, a Vera fez um comentário dizendo assim, quando vemos no Brasil tantas empresas com suas grandes catedrais, seus jatos, seus reis, concluo que o Brasil não é um país cristão.
Mês que vem, aqui em São Paulo, haverá mais uma edição da Expo Cristã. No mês passado, Deus permitiu que um dos montadores viesse falar conosco, nos revelando que a sala dos pastores era mais chique que os camarotes que ele montava para a Fórmula 1. Ai, meu Deus do céu. É isso, meus irmãos. É isso, Vera. Eu conheço um pouco da sua luta contra isso, né? Veja, servindo a Cristo, né? Servindo a Cristo, dizendo não para os déspotas, né? Agora veja, Vera, e todos vocês, né? Todos nós, a igreja não estranha isso, né? Esse comportamento despótico foi naturalizado dentro da igreja. Isso é um longo processo, né? Meu pai percebeu isso nos anos 70. Ele era um recém-chegado ao mundo evangélico, pentecostal, e ele já percebeu que aqueles homens contratavam motoristas particulares, comiam em restaurantes separados, eram snobs, corruptos. Graças a Deus, meu pai era um homem tão simples. Graças a Deus, meu pai rompeu com isso. Por isso eu não poderia ser nem pensar diferente, né? Ele discerniu, eu entendo, o corpo de Cristo. Ele pensou, não, pera, isso não realiza. Ele era um cara que se prontificava para o serviço, né? Ele não podia entender que outra pessoa não fizesse o mesmo. E que em função do seu ministério, que significa diaconia, significa serviço, em nome do ministério, olha aí como está na nossa cara a contradição, a gente fizesse esse tipo de hierarquização. Eu só vou fazer uma observação, Vera, quando você fala o Brasil é um país cristão, ou não é um país cristão, eu queria dar um pontapé nessa expressão, né? É um daqueles neologismos que eu vivo refutando no meu Facebook, porque, na verdade, quando nós falamos de país cristão, né, feliz é a nação, cujo Deus é o Senhor, né, eu sei que você não pensa assim, estou apenas me aproveitando da sua fala para dar esta palavra. Não existe país cristão. Deus não é senhor de nação nenhuma, né? Essa questão de país cristão, de bancada evangélica, de leis cristãs, isso tudo é herança da cristandade. O que é a cristandade? A cristandade é a religião oficial. Nós, protestantes evangélicos não católicos, nascemos de uma cisão, de uma ruptura contra a igreja hierárquica, contra essa igreja papal, monárquica, e contra a religião oficial. Nós entramos aqui no Brasil batendo duro contra o status católico de ser religião oficial. Mas percebam como sempre a gente cai na cilada de imitar aquele que nós combatíamos. Agora nós queremos ser a religião oficial. Nós queremos transformar o Brasil num país evangélico. Por isso os cristãos perplexos estão falando, Deus nos livre de um país evangélico. É disso que eles estão falando. Nós não queremos uma religião oficial. O que nós queremos são pessoas que reconheçam a salvação em Jesus Cristo. Qual salvação? A salvação do novo, da nova relação, a relação da diaconia. A salvação está na diaconia de Jesus Cristo, né? Bom, estamos chegando ao final da nossa conversa. O que eu falei hoje basicamente a igreja foi impelida por Jesus Cristo na história. Ela foi chamada a perdurar no tempo, em função da sua missão. Então, tudo que ela faz, a maneira como distribui os cargos, a maneira como se organiza, a maneira como se institui,
é determinada e condicionada por sua missão. Pode se organizar como quiser, mas vai prestar contas da missão. Jesus Cristo nos deu o exemplo, né? Eu vou terminar lendo um texto para quem ainda pensa na igreja hierárquica, para quem ainda pensa, mas o pastor, mas o presbítero, mas não sei o quê. Um texto do apóstolo Paulo, o primeiro papa, Pedro, o primeiro papa, né? Para me comunicar aí amplamente com todos os cristãos, católicos e todo mundo, né? Pedro, que é reivindicado pela Igreja Católica como o primeiro papa, Pedro dizendo, rogo aos presbíteros. Estou lendo 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Rogo aos presbíteros. Um apóstolo, o primeiro papa, né? O maior dos apóstolos, não apenas um apóstolo, mas o presidente do colégio apostólico roga aos presbíteros. Já acabou com a hierarquia entre presidente do colégio apostólico, apóstolos e presbíteros. Acabou. Que há entre vós, eu presbítero como eles. A palavra no original é sin presbiteroi. Sin, que na nossa língua seria co, né? Acho que em latim, né? Companheiro. Co, né? Co-presbítero. Presbítero com. Então já igualou presbítero. Aí ele fala o seguinte: pastoreai o rebanho de Deus. Então ele já juntou aqui presbítero, apóstolo, bispo e pastor. Pastorei o rebanho de Deus que há entre vós. Não por constrangimento, ou seja, não forçados, mas espontaneamente. Espontaneamente. Dar-se aos irmãos para cuidar deles. Espontaneamente, como Deus quer. Como Deus quer. Esta é a vontade de Deus. Nem por sórdida ganância, mas de boa vontade. Não como dominadores dos que vos foram confiados. Não é de vocês. Foram confiados a vocês. Antes tornando-vos modelos do rebanho. É um texto que, sem dúvida alguma, por isso que eu estou dizendo, leia aqueles textos que você conhece, acredita, ou sua igreja acredita, que justifica o governo da sua igreja, como ele é, como se fosse a vontade de Deus. Leia-o a partir do servo Jesus Cristo e leia-o a partir do Pentecostes do Espírito Santo. E daí, a partir daí, funcione, haja. Haja a partir da convocação de Jesus Cristo e da capacitação do Espírito Santo. Né? Você tem pleno direito a isto. No próximo encontro, eu quero tratar, então, especificamente da desobediência. Tá? Então, agora, depois de toda esta argumentação, eu quero falar sobre a desobediência legítima, que nós devemos praticar para sermos servos, imitadores de Jesus Cristo na vida das pessoas. De dentro da comunidade, de fora da comunidade, mas como nós podemos edificar, construir essa comunidade fraterna e horizontal. Obrigado a todos, Deus abençoe vocês, tenham uma boa semana. Ele nunca consegue terminar no horário. Tchau, gente. Tchau, Até gente. a próxima. Boa semana para todos, bom domingo. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.